Fala galera, Papo Categoria tá no ar com um grande zagueiro revelado pelo Vitória, que já jogou no Corinthians, Flamengo, Grêmio e tava se aventurando na Turquia, Wallace Reis não, né? Aqui você é conhecido como Wallace. Wallace, seja muito bem-vindo. BFC Internacional. Agora internacional de Conceição do Coité, meu amigo. A gente está muito feliz de ter você aqui, rapaz. Um zagueiro intelectual, né? Nada, eu que agradeço o seu convite, né? Eu já te conheço desde de bons anos, né? Foi 2008, bicho. Ah, você já conhecia essa peça? Já tem conheci. tempo? Você trabalhou junto quando era assessor de imprensa do Vitória. Já assisti alguns programas de vocês do Bafo Futebol Clube aqui, né? Achava muito maneiro e agradeço o convite. Só não tem cerveja, né? Não, eu não bebo, né? Infelizmente. Ou infelizmente. Porque a bebida liberta a alma, né? Dizem isso. Então, eu prefiro ficar presinho aqui. A alma mais presa. Falar pra galera o seguinte, essa entrevista aqui, assim como todas as outras, todo o nosso material, nossos textos, vão estar lá no bafc.com.br, pode acessar lá, tá muito legal, a gente também tá dando incrementada nos podcasts, essa entrevista também vai estar lá no podcast, no SoundCloud e no iTunes também agora. Além de todas as nossas redes sociais, né? Twitter, @BafFutebolClube, Instagram, @BafFutebolClube. E pra começar, zagueiro não foge de dividida, né? Não pode. Não pode jamais. 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 Olá, já vai começar entrando de sola? Não que o cara é amigo, o cara é parceiro. Vamos começar, pô, minha não cara. pode é isso. Da onde foi que você teve essa vontade de sair lá de Coité pra hoje estar na Turquia virando jogador de futebol, rapaz? Bom, eu sou de Conceição do Coité, sou do bairro da Açudinho, que é um dos bairros mais violentos da minha cidade. Porém, meus pais, eles tinham uma visão um pouco diferente do que é comum nesse bairro, né? Uhum. E eu tive uma educação diferente, estudei em escolas um pouco melhores do que a galera do meu bairro, né? Tinha, e acabei fazendo umas amizades. É um pouco diferente do que é costumeiro da galera. Porque era a realidade mesmo lá, né? Justamente. E comecei a conviver com muita gente. E jogava, né? Muito futsal, jogava de fixo. E um ex-jogador chamado Sam Maroni me viu jogando uma competição e me trouxe pro Vitória. Você de fixo? De fixo. E foi recuando. Só que eu já jogava no campo também, né? Então na minha cidade eu era já falado por algumas pessoas. O filho de Dindo, que é o apelido do meu pai, é bom jogador e tal. E esse Samarone me trouxe com 11 anos. E passei 12 anos da minha vida dentro do clube, do Esporte Clube Vitória, né? Esse seu gosto pela leitura aí, que o pessoal também lá do Instagram notou e pergunta muito, então veio da sua família que incentivou você a estudar, a gostar de ler? Mais ou menos, né? Assim, na minha família não tinha nenhum universitário, nada ligado muito à educação, mas meus pais sempre tiveram na mentalidade dele que queria dar uma educação melhor do que eles tiveram, tanto minha mãe quanto meu pai. Assim que eu vim pro Vitória, com 15 anos, eu comecei a namorar minha esposa, que é Jéssica, né? E mora num... Que tá aqui, Que tá aqui acompanhando, que morava no subúrbio ferroviário. E eram 3 ônibus pra ir e 3 ônibus pra voltar, né? É verdade a história? De maluco? É verdade. Mas peraí. Depois a gente vai falar essa história da maluquice sua do ônibus, que foi culpa sua, né, Jéssica? Foi culpa sua. A ideia foi sua, mas termine. Depois a gente vai chegar nessa história. Nesses 15 anos, né, eu tinha um Felipe Saad, que era um zagueiro do Júnior, ele falou, cara, pega esse tempo teu ocioso e lê um livro, pô, vai fazendo alguma coisa, porque são 3 anos pra ir, 3 pra voltar. Aproveita o tempo de uma forma aprendendo útil, alguma coisa. E aí, tá lendo alguma coisa hoje em dia? Tô lendo um livro, mas assim, esse período que eu fui pra Turquia só li exclusivamente sobre futebol. Deixei uma questão de literatura um pouco de lado, mas agora eu tô lendo um Q84 do Haruki Murakami. Aí... Pensando o quê, meu amigo? Sacana! Aí, nesse período, peguei o livro do O Homem que Matou Getúlio, que era do Jô Soares. Uhum. Aí li o primeiro capítulo, achei interessante, né? Bem de forma lenta, até porque quando leitura é um hábito, né? É você educar seu cérebro. E aí, no outro dia, eu levei o livro, botava na mochila e comecei a ler. A história começou a se tornar interessante. Aí comecei a ler em pé e terminei o livro tipo, em 7 dias. Daqui a pouco eu peguei outra e fui pro Carandiru. Muitos de autores nacionais. E comecei a ler, né? Buscar outros livros. Aí você passa por uma
pelo período de autoajuda, aí depois você vai buscar um pouquinho mais de biografia. Foi assim que fui cativando o gosto pela E agora você está lendo muito sobre futebol, já pensando, sei lá, aqui nos bastidores você conversa muito bem sobre futebol, técnica e esquema de jogo e tal. Você tem interesse, depois que acabar sua carreira como jogador, em continuar como um técnico? Eu não alguma coisa assim? sei, é difícil eu afirmar isso agora, até porque depende também muito do que minha esposa. Ah, ela que comanda, É, né? porque ela tem que ver se ela vai ter paciência, né? Porque eu sou um cara extremamente estressado É. e pós-jogo ela já me conhece, né? Então eu fico os 2 dias de birra, essas coisas, todo esse problema, né? Então, Imagine como treinador. ela já sabe, né? Então, Mas por você. eu pretendo sim seguir, até porque modéstia à parte, eu conheço bem a área que eu executo. Eu sou um cara que sou interessado em buscar novas coisas, né, novos conhecimentos. E mais do que qualquer coisa, vivi isso a minha vida toda, Sim. né? Além de todo o meu conhecimento empírico, eu acho que também a questão da minha Na busca prática. por conhecimento, né, teórico também que eu tenho, que eu vou tentar juntar o útil ao agradável. Agora, é como eu costumo dizer, né? Antes de ser treinador, eu preciso vender carro velho para vender carro novo, né? Então, antes eu tenho que passar pelo processo de maturação, tornar auxiliar. E o passo a passo, né? O passo a passo. Que eu acho que o grande problema hoje que tem acontecido com alguns treinadores do país que têm sofrido é justamente, às vezes, Já começa... você saltar algumas etapas. Já pular as etapas e chegar lá na frente. Porque são duas coisas distintas, né? Eu conheço muito jogador que realmente conhecia muito de futebol. Trabalhei com alguns caras, mas eles não conseguiram dar liga devidamente pelo fator de ele não ter tido tempo de passar por algumas Faz situações. aquela maturação de Justamente. conhecer, de passo a passo. Mas, Sim. rapidinho. Vamos voltar para a história do ônibus? Vamos. Porque é o seguinte, ó. Jéssica botou... O Wallace começou a namorar a Jéssica com 15 anos, certo? Certo. O primeiro filho veio, você tinha 17. Dinheiro curto, apertado, 3 ônibus para ir treinar, 3 ônibus para voltar. Vai me corrigir se eu estiver errado. Tá aí, sim. Verdade. Sim. Para poder montar o enxoval de Lucas, você tinha que economizar dinheiro. Então tinha que vender um vale do transporte. Qual foi a ideia que Jéssica deu para você poder economizar para andar de ônibus Bom, acho sem usar o vale? Para deixar uma coisa clara, às vezes porque o torcedor e nós jogadores também temos uma grande parcela de culpa, porque às vezes nós vendemos uma coisa que não é realidade. E muito jogador ganha pouco, né? A grande maioria, na verdade. 95%, isso é fato, isso é estatística, você pode buscar algumas fontes que vão te informar melhor. Como eu fiz parte do bom senso, a gente tinha esse detalhamento de forma bem especificado e você fica até assustado com algumas coisas. Não que eu não soubesse da realidade, mas a gente vai mais a fundo. E eu recebi um salário do Vitória de R$300. Isso que ano, Wallace, mais ou menos? Isso 2005, né? 2004, né? Então já Pouco antes de você subir pro profissional. Pouco antes de eu ir profissional, né? É o que? Chegava um salário mínimo na época? Na época o salário era 400 e pouco. Você ganhava menos de um salário Era mínimo. um pouco menos, era quase um salário mínimo. Sim. Aí o Theo Simval chamou eu e o Anderson logo depois de um período, aí nos deu R$100 de aumento, que passou a ser um salário mínimo, exatamente um salário. Rapaz, mas R$100 de aumento para quem ganhava 300, Não, amigo. pra mim foi maravilhoso. Né? Então, só que nesse período eu conheci minha esposa, né? E nós começamos a namorar. Depois de 2 anos de muita enrolação dela, ela me deu presente, né? Lucas. Não, a gente, né? Ah, sim, Chegou entendi. Pô, beleza. Exato. Nossa senhora, entendi. Então, eu era virgem, ela também, e a gente acabou que nos primeiros encontros amorosos, Lucas já quis vir. Lucas veio, né? Então, peraí. Jéssica é sua primeira mulher única, acabou, mais nada. Aí, beleza, né? Aí, isso é raro hoje em Isso é dia, raro, né? viu, bicho? Beleza. Após esse acontecimento, Lucas surgiu, só que nós viemos descobrir depois de 3 meses. Sim. Quando Jéssica já estava com 3 meses e meu salário era curto. Aí ela falou assim, olha, Wallace, A ideia foi dela. A ideia foi dela. Miserável, você Jéssica. tem que... Esses R$300 tá difícil, a mãe dela estava desempregada e na verdade assim, eu custeava a casa junto com a mãe dela, né? Sim. E todo mundo tava uma crise muito grande na casa e não tava dando, malmente Pra comer, tudo, né? Pra tudo. Bancar a casa e comer. Ela falou, ó, vou fazer uma carteirinha deficiente pra você. Tinha uma carteira? Tinha. Não aconselho ninguém a fazer, diga-se de passagem. Sim. Pra não esquecer. Mas na hora do aperto, né? Tem que dar um jeitinho, querendo ou não. Não aconselho, não é justo fazer isso, mas a minha necessidade, claro,
o fim não justifica o meio. Ela pegou, fez a carteira, aí raspei a cabeça na zero e passei a gilete, né? E deixava alguns pedaços. Os tufos da de barba. E a gente Aí então botou tinha uma toda foto uma... Tinha toda Uma logística, uma caracterização. técnica. Uma caracterização. Uma caracterização. E... Ah, então o cara levou aqui. Não, eu não, ela. Aí ela botou essa foto, desbugada, e se alguém olhasse ia ver que era uma falsificação grosseira, né? Porque tinha um selo de comprovação de autenticação que tinha lá alguma coisa, não me recordo qual era o meio de transporte responsável por isso. Mas ela colocou um papel de caramelo e tinha caramelo. Então, aí... Aquelas balinhas, aqueles caramelo quadradinhos, sim, assim. Só que era prata na época e tinha que ser prata. Sim, ela pra poder... cortou, fez e colou e me deu. Aí no primeiro dia eu fui em plataforma no final de linha e fui dar a carteirada, né? E me tremendo, achando que já ia dar erro. Aí dei a carteirada, só fiz assim, mostrei, o cara olhou. Aí, viu, esse cara é maluco mesmo. maluco, aí entrei. Aí comecei, pá. Aí você Mas vai peraí. medo. Contaram pra gente que, além da caracterização toda, você ainda fazia... Algumas coisas tinha que fazer, né? Aí teve um Você período... entrava meio de... porque dependia muito do motorista, né? do cobrador. Tinha um motorista que era mais tranquilo, aí você entrava aí, por exemplo, lá quando eu pegava em Nova Brasília, ali perto do Barradão, geralmente eu tinha que fazer a caracterização, andar manco, ou me fazer de mudo, ou de cego, porque ainda o Jefferson 86 me acompanhava. Jefferson, cara de cãibra? Jefferson, zagueiro. Cara de câmera. Jefferson, um dos melhores apelidos, cara de cãibra, o zagueiro que passou no Vitória. Ele me segurava no braço, eu fingia que era cego, então a gente meio que... E quando você chegava nos treinos, Na verdade, todo mundo do Vitória acabou ficando sabendo, porque futebol... Lógico, gira, né? lógico. Virava Só resenha que logo. no bairro onde... Lá em Plataforma, todo mundo não sabia que... Achava que Jéssica era casada com louco, né? Então, eu sou um cara um pouco fechado, né? Não sou muito de conversa, assim. Quando eu não tenho intimidade. Então, eu chegava pra casa e... Pô, O pessoal achava que você era maluco mesmo. Realmente eu era louco. Rapaz, que resenha. E teve... Rapaz, isso é muito amor, viu, velho? É muito amor e, claro, também é economia, né? A economia, familiar. a economia do Vale Transporte. Porque você vendia o Vale pra poder pegar o dinheiro. o Vale em dinheiro, porque era um complemento, né, na verdade, financeiro para mim, porque eu tinha direito a 104 vales, na época em torno de R$150 dava todos os vales. Já era outro aumento no salário. Já aí no caso eu ficaria com 550 e foi assim que eu comprei todo o enxoval do meu filho, roupa, né, e além da ajuda dos meus amigos, né, que foi o Anderson Martins, Que é seu compadre, né? compadre. Ele é o padrinho de... É o Davi de Lucas. Luiz, que é o padrinho de Lucas. Ah, né? padrinho de Lucas, perdão. Aí- Você é o padrinho do filho dele, então. do Anderson, Então, ao contrário. E aí, os outros, né? Thiago Neiva. Então, todo mundo fazia uma vaquinha, porque nosso time era muito unido, né? Sim. E todo mundo ajudava um ou outro, assim. É tanto que as amizades se estabeleceram até hoje, né? Nos encontramos, marcamos nossos encontros, final de ano, vamos lá, fazemos as mesmas resenhas. E me fazia de mudo algumas vezes. E tinha jogador que entrava no mesmo ônibus que eu, né? E eu tinha que interpretar. Então, quando chegava no outro dia lá, tem maluco aí. Aí eu babava no ônibus, né? Então, outras vezes... Ou seja, além de jogador de futebol, ainda tinha que ser ator. Tinha que ser ator. E a Jéssica, às vezes, me batia, né? Pô, trabalhar com maluco e tal, dava tapa, me levava. Ah, ela também Pra fazia- entrar no ônibus? Ela era acompanhante, né? Quando tinha acompanhante. Ela entrava no Ela- personagem também. Era, e todo mundo não entendia nada quando chegava no bairro dela. Minha Rapaz, nossa só pai. senhora. Eu passei alguns momentos até que um dia um PM na baixa do fiscal, quando eu fui entrar, ele me abordou e pediu a carteira. Quando ele olhou, ele falou, olha, é a última vez, se eu te pegar aqui, eu vou te prender. Aí minhas pernas bambearam ali quando eu cheguei. Na memória você se endireitou. Na hora eu virei correto. Aí joguei fora, né, quebrei e nunca mais fiz isso. Aí parti pra outra técnica, né. Aí... Não contente Sim, ainda. ainda teve outra. Porque, na verdade, como plataforma tinha um micro-ônibus que você pegava de plataforma até São Bernardo, não sei se vocês vão saber, ali perto de Pau da Lima. E ali eu me encontrava às vezes com o Thiago, que era no zagueiro 88, e nós íamos correndo pro Barradão, né? Então dava um torno de mais uns 4 km todo dia de manhã. Pô, já era um pré-aquecimento. Pré-aquecimento, chegava lá, Molhado de suor. suor, mas do trote, né? E ia. Então todos os dias a gente acabou fazendo isso, que economizava o vale. Ah, massa. Na volta a gente às vezes pegava o lixo o caminhão de lixo, né? Essas Qualquer coisas. carona pra poder... Pra chegar até ali a Rapaz, questão sensacional. do Brasil Gás, para nos facilitar. Agora,
diga-se de passagem, eu não posso dizer que isso foi sofrimento não, né, Pedro? Porque foi, eu acho que talvez o melhor momento da minha vida, porque eu mesmo errando, eu não tô... Sim. Eu condeno meu ato. Ninguém tá lhe crucificando aqui, não, pode ficar tranquilo. Eu condeno meu ato, mas assim... E você era um menino também na época, né? Você tinha 17 anos. Foi um momento assim, muito feliz da minha vida, assim, com minha esposa, né, com meu filho Lucas, que tinha acabado de nascer também, estava próximo a nascer, eu estava descobrindo que era ser pai, né? E meus amigos estavam muito próximos, mas mesmo a gente tendo toda essa dificuldade financeira, toda essa dificuldade... Nas adversidades ainda tinha alegria, motivo para sorrir. Divertiu, né? Então, eu não tenho que dizer que minha vida, esses percalços tenha sido sofrimento, né? Mas sim... Aprendizado. Um aprendizado, né? Wallace, a gente agora chegou no momento perguntas do jeito que o povo gosta, que é o seguinte, a gente pede pra galera do Instagram mandar algumas perguntas pros nossos convidados. E, velho, tem uma pergunta aqui que a galera do Vitória, que acho que você deve saber já qual é. A galera do Vitória perguntou demais de um jogo, Vitória e Flamengo. Você tava pelo Flamengo. Sim. Você fez um gol. Essa pergunta é meio cascuda. É. Né? Já vou entrar logo de sola. Aí, Digo Mascarenhas perguntou por que em 2014 no Barradão, quando fez gol em cima do Vitória, chutou o microfone, vibrou e comemorou como nunca, parecendo que estava com raiva do Vitória. Não, de forma alguma. A minha insatisfação foi com alguns torcedores. Todo momento que eu pegava na bola eu era vaiado, né? Eu achei uma falta de respeito por tudo que eu me dediquei ao clube, não só como jogador, mas como profissional. Talvez, modéstia à parte, não tenha nenhum jogador que tenha passado no Vitória que tenha lembrado tanto do clube quanto eu. Todos os lugares, em todas as entrevistas, eu sempre deixei bem claro que eu era torcedor do Vitória. Você estava no Barradão no último jogo, não Tava, foi? tava. Vitória Atlético Mineiro. Então, eu vinha assistir jogo do Vitória quando eu estava de férias, sozinho, ninguém me via e estava lá com minha esposa. Teve seguidor que falou isso. Rapaz, já vi várias vezes o Wallace na arquibancada, um jogo totalmente nada a ver do Vitória, jogo do Vitória, e ele lá na arquibancada torcendo, vibrando pelo Vitória. Porque meu filho menor, Davi, é Vitória, né? O Lucas também é Vitória, minha esposa também. Então, e eu tenho um carinho muito grande pelo clube, porque foi o clube que me abriu as portas. Agora, eu sou ser humano, eu tô sujeito a erros. Agora, a partir do momento, eu também não tenho sangue de barata. Um clube, não tô pedindo para ninguém me aplaudir, mas o mínimo que o clube tinha que ter, o torcedor tinha que ter, era um mínimo de respeito, como não teve com o Elks quando veio aqui, foi vaiado injustamente com tudo que o cara contribuiu para o clube, não só dentro de campo, mas também financeiramente. Agora, é lamentável, a minha atitude foi errada? Foi errada. Agora, eu sou ser humano. Né? Agora, então, você não acha que a torcida do Vitória, de maneira geral, também é um pouco impaciente demais e cobra demais o jogador que vem da base? Eu entendo que o torcedor do Vitória é extremamente exigente, até porque isso tem a questão da classe social também, isso é natural. O torcedor do Vitória, ele é um pouco diferente de alguns torcedores do país. Mas eu acho que pelo fato de o clube ter revelado tanto e sempre revelar bons jogadores, ele fica sempre esperando alguém que venha e resolva. E seja o grande astro da companhia. Eu acho que Deus o tem, o Arthur Maia é um grande exemplo que ele jogava bem, mas o bem dele não servia, né? Tinha que jogar 11. Não podia ser 10. Não podia ser 10. Então, às vezes essa exigência que o torcedor tem com o jogador da base atrapalha, porque o jogador às vezes não tem uma questão psicológica muito forte. Alguns sim. Tanto que o Anderson Martins, que jogou pressionado aqui, vaiado, e jogava sempre bem. Né? Inúmeras vezes eu fui jogava vaiado aqui, modéstia à parte, sempre jogava de forma regular e bem. Né? O Davi Luiz teve um momento aqui que a torcida pegou no pé, sabe? Então, e aí quando sai, fica um monte de viúva. Justamente, eu sou torcedor do Vitória, eu acho que talvez o meu grande problema, Pedro, no futebol, até que minha mulher até fala assim, você tem que parar com essas coisas, porque o futebol não sabe lidar com a verdade. Não sabe, Pedro. Meu problema é que eu falo óbvio, e a obviedade as pessoas não sabem lidar, porque a obviedade é verdade. Então eu vou chegar aqui e falar pro torcedor do Vitória, eu não vou fazer média com o torcedor do Vitória. Pode até ele não gostar, mas eu vou falar o que eu falaria para você em off, o que eu falaria para você em off. Agora, infelizmente, o torcedor gosta daquele que faça média. Sim. É natural, aquele que beija a camisa. Eu não preciso beijar a camisa do Vitória para dizer que eu sou torcedor do Vitória. A partir do momento que eu saio de onde eu tô e me vou lá no Barradão, não sempre ninguém saber, tanto que eu poderia estar lá na cadeira cativa e pedir uma regalia, algo do tipo. E me sinto muito mais confortável ficar no cantinho com meus filhos, porque eu fico mais à vontade.
porque eu gosto do clube, eu tenho um carinho pelo clube. E não preciso fazer média nem com ninguém. E talvez isso tenha até me atrapalhado no futebol por não ter esse tipo de atitude. Por ser sincero demais? Justamente por ter esse tipo de atitude de falar o óbvio, né? Que tá ali na cara, mas as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade, né? Você agora está lá na Turquia e o que é que você pode apontar das diferenças assim, da torcida, do torcedor turco para o torcedor brasileiro? Claro que você lá jogou no time de interior, né? Sim. Pô, fala o nome do time. Gaziantepspor. Gaziantepspor, que é um time médio... Era o sexto, sétimo maior da Turquia, né? A Turquia são 5 grandes clubes, que Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa e Trabzon. São 5 maiores porque ganharam a liga. Sim. A minha equipe ganhou já a Copa da UEFA, a Copa da Turquia, disputou a UEFA, sempre está disputando. Mas a gestão atual, que eram 3 irmãos, que tinham alguns poços petrolíferos na Síria e o Estado Islâmico tomou, deu uma quebrada no clube, né? E eles começaram a fazer uma gestão que é inadequada. Entendi. Né? E acabou que fez com que o clube retrocedesse, né? Eles acabaram rebaixados, não foi esse ano? Rebaixado assim, e com todo respeito, a gente ainda conseguiu fazer o milagre de dar um certo sopro na equipe, né? Uma certa vida, porque quando tanto os brasileiros chegaram lá, eram 15 pontos de diferença, né? A gente tirou essa diferença para 2 pontos. E quando tirou essa diferença para 2 pontos, a gente falou, pô, é a hora de a gente cobrar, pressionar. Quer dizer... Você ficou quanto tempo sem receber lá? Eu fiquei 5. 5 meses sem receber. Então, a gente chegou e falou, eu falei, pô, a partir de hoje eu não jogo, né? E aí ainda eu saí como errado lá, né? Porque o presidente, né, ainda falou assim, não, mas você tem que aceitar. Eu falei, não tenho que aceitar, pô, eu trabalho, né? É prestação de serviço. Sim, claro. Eu tô vindo aqui todo dia cumprindo o meu horário, você tem que me pagar, é simples as coisas. Ele queria que você ficasse lá sem receber nada. Aí depois eu também fui buscar algumas informações e descobri, né, o porquê os turcos aceitavam isso. A federação ela não permite que o jogador entre e acione a FIFA, então ele fica preso simplesmente ao à federação turca. Eles não podem acionar, os estrangeiros sim. Uhum. Então acaba que inibe o cara de tomar alguma providência, e como o turco culturalmente ele tem essa questão de hierarquia e respeita muito seus chefes, coisa que aqui no Brasil a gente Da peca bastante. Eu acho que tem os prós e contras nesse sentido, né? Então o presidente falava amém e a galera aceitava. Então ele começou a me ter como rebelde, né? Talvez onde eu tenha passado as pessoas me tenham como rebelde ou revolucionário às vezes, pelo que eu falo. Né? E eu falei, cara, infelizmente eu não estou acostumado com isso. Por onde eu passei sempre... Foi tudo correto? Foi tudo correto. Eu fui correto com você aqui, tanto que eu ainda trabalhei por você aqui 5 meses e nunca te cobrei nada, e você não quer que eu cobre agora? Aí no dia da despedida, fui cumprimentar ele, eu só quero ir embora sem deixar nenhuma mágoa, porque eu não gosto, não me sinto bem, e espero que as coisas corram bem. Não, em outro momento eu quero você aqui, quero que você trabalhe no clube. Eu falei, você só pode estar brincando comigo. Estão me devendo 5 meses de salário, quer que eu volte aqui. Mas fora a questão do salarial, assim, a Turquia pra mim foi muito bom, né, Pedro? Eu aprendi muito, tive a oportunidade de viajar e conhecer muito, tive a oportunidade de assistir futebol e mais do que qualquer coisa, aprendi tudo que não deve se fazer no futebol. Como o que, por exemplo? Como a questão de gestão de pessoas, como você entender que o clube, o jogador, mais do que uma ferramenta, ele é um ser humano. Ainda a gente peca nessa questão e além do mais, hoje em dia que o futebol, o jogador, o atleta de futebol, ele está mais próximo do torcedor. Talvez por isso que eu não seja tão adepto da questão das redes sociais, de estar o tempo todo divulgando minha vida, ou passando algumas informações, e tento ficar um pouco mais escondido, porque... Lendo livro. Também, também, mas essa proximidade que eu tanto sonhei, que gostaria que tivesse com o torcedor, infelizmente... Hoje eu prefiro me manter uma certa distância porque o torcedor, não todos, claro que a gente não pode generalizar, mas extrapolaram a questão do bom senso, né? Então o cara vai lá, joga mal e tem todo o direito de jogar mal, o torcedor vai lá e faz xinga o cara com certas barbaridades que é inadmissível. Agora, eu entendo que o jogador também ele não pode também ficar
o tempo todo dando ferramenta, né? Senão, hoje em dia, a porrada vem. justamente, e hoje em dia o jogador, ele tá muito mais vulnerável porque ele gosta muito dessa mídia, gosta de estar se expondo o tempo todo, o que faz, o que não faz. Eu acho isso extremamente desnecessário, né? Ó, a gente tá acabando o primeiro tempo, a gente vai pro segundo, agora eu vou deixar a pergunta pro próximo bloco, certo? Eu vou deixar a pergunta aqui, falando pra você, pro próximo bloco. Todo torcedor do Vitória quer saber da campanha da Copa do Brasil em 2010. E o Wallace vai responder por que o Vitória não bateu o Santos de Neymar, de Robinho, de Ganso na final do Barradão, tá certo? Daqui a pouquinho no segundo tempo.